Oi, gente, tudo bem? Essa é a terceira aula sobre o sistema visual de dinossauros. É, a primeira aula foi dada pela Fernanda, que deu um aspecto mais basal sobre como funciona um sistema visual. A segunda aula foi dada pelo Fernando, que deu a divisão sobre os grupos, né, principalmente essa diferença de répteis, aves. E aqui comigo eu vou falar sobre a filogenia dos dinossauros. É, eu vou chegar também a comentar sobre a filogenia dos répteis, aves e seres humanos, mas o que eu vou aprofundar mais aqui vai ser sobre os dinossauros. Então, para a gente conseguir entender melhor como funciona a filogenia, a gente tem que ter em mente um conceito de evolução. Então, uma forma simples de entender a evolução é pensar que a evolução é um processo que os seres vivos são adaptados a um meio ambiente, devido a um processo chamado seleção natural. Então, o ambiente vai expor esses indivíduos a uma pressão, e esses indivíduos eles se adaptam para conseguir sobreviver nesse meio ambiente. E nesse processo, muitas vezes acontece uma série de adaptações que ocasionam em diferentes espécies, né, no surgimento de espécies. E isso é importante para a gente conseguir entender a evolução dos dinossauros, né, um que evoluiu em outro, e a evolução das aves. É muito importante a gente ter isso em mente. Então, nós temos aqui a árvore filogenética dos animais, onde aqui à esquerda nós temos diferentes animais representando diferentes grupos, mas o que é mais importante para a gente aqui é essa parte aqui da direita, que nós temos aqui seres humanos, répteis aqui embaixo, dinossauros, aves aqui em cima. Então, dessa árvore, o que a gente consegue inferir? Primeiro, aqui, os seres humanos, eles estão num galho diferente dos outros animais que nós estamos levando em consideração aqui. Então, o que a gente consegue perceber com isso? Que, filogeneticamente, os seres humanos são mais distantes desses outros animais do que eles são entre si. Outra coisa que a gente consegue perceber é que tem uma proximidade muito alta entre os répteis atuais e os dinossauros, e também que as aves evoluíram dos répteis. Aqui nós temos uma visão um pouco mais específica sobre a filogenia dos dinossauros. Mas é importante a gente manter uma coisa em mente. O grupo dos dinossauros ele é muito complexo e ele é muito grande, muito variado. E para a gente conseguir tratar aqui do sistema visual desse grupo, a gente viu necessidade em especificar um pouco sobre alguns tipos de dinossauros e não falar tanto assim sobre a divisão deles, porque é muito ampla e a gente ia também desfocar por muito tempo do que a gente quer falar, que é sobre o sistema visual. Então, o que acontece? A gente vai focar em principalmente dois grupos, embora a gente tenha aqui também manter em mente que esses não são os únicos grupos que representam os dinossauros. Então, o primeiro grupo dos ornitisquias aqui representados, que nós vamos usar como principal representante o Triceratops aqui. E o segundo grupo que nós vamos abordar bastante é esse aqui dos terópodas. O Tyrannosaurus, um grupo, que nós vamos falar principalmente sobre o Tiranossauro Rex, e as aves, que nós vamos abordar mais para frente, diferentes tipos de aves, mas isso vai vir mais no próximo vídeo. Nesse aqui, nós vamos falar principalmente dos dinossauros. Então, aqui é para a gente ter uma noção maior de como que é isso de os dinossauros não poderem ser considerados um grupo homogêneo, né? Isso aqui demonstra a complexidade que é tratar dos dinossauros. Então, no meio aqui, por exemplo, nós temos uma árvore geral dos dinossauros. Nós temos muitos grupos representados aqui. Então, por exemplo, aqui à esquerda, mais separado, nós temos crocodilos. Aqui, nesse ramo à esquerda, nós temos representados os ornitisquias.
aqui nessa parte aqui do meio, nós temos os terópodas, e essa parte aqui mais à esquerda são os saurísquias, mas a gente não vai falar muito sobre esses, mas é só para saber que eles existem. Então, ampliando aqui os ornitísquias, nós temos essa árvore da esquerda. Nessa árvore, a gente consegue perceber, principalmente, o representante, que é o que a gente vai usar mais para frente. Triceratops está aqui. Mas também temos como perceber diferentes outros animais, então, muitas outras espécies, né? Então, a gente consegue ver isso que eu falei, de que é um grupo muito variado e por isso a gente viu necessidade de focar em alguns. Então, voltando aqui para a árvore mais geral, essa parte aqui do meio que representa os terópodas. Se a gente ampliar, dá essa árvore aqui da direita. Então, nós temos um representante aqui, a galinha, representando as aves. Nós temos aqui Alossauro, Tiranossauro Rex, que é o que a gente vai usar bastante. Então, quando a gente estava pensando sobre o que a gente iria abordar nessa aula, a gente percebeu que um colega nosso tinha uma questão que a gente decidiu que seria importante falar aqui também. Então, surgiu a necessidade de a gente falar a diferença entre os dinossauros avianos e não avianos. Então, qual foi a questão desse nosso colega? Ele perguntou para a gente, né, que se as aves, elas evoluíram dos dinossauros, mas os dinossauros foram extintos, como que as aves evoluíram de um ser que não deveria existir, né? Então, a gente montou aqui essa parte da aula, que é para mostrar como que isso aconteceu. Então, aqui nesse quadrograma aqui de baixo, nós temos que desse primeiro aqui até o penúltimo, todos esses dinossauros representados, eles são não avianos. E o último que a gente ampliou aqui à direita, ele é um dinossauro aviano. Aqui à esquerda, nós pegamos os grupos dos avianos e nós especificamos um pouco mais aqui. Mas respondendo, né, a pergunta desse colega, ele, né, como que as aves evoluíram de um ser que não existia. A verdade é que, novamente, como a gente trata os dinossauros como um grupo só e a gente pensa na extinção dos dinossauros, a gente pensa que todos eles morreram. Mas não foi o caso. Alguns dinossauros conseguiram passar por esse processo de evolução, sim, e viraram as aves que nós conhecemos hoje em dia. Nesse caso, os dinossauros que evoluíram foram os avianos. Os outros foram extintos. Então, é importante a gente ter em mente 3 conceitos para a gente usar mais para frente na próxima aula. Uma coisa que nós temos que ter em mente é, os dinossauros, eles têm olhos ou eles têm estruturas semelhantes? Como que funciona esse órgão deles? Então, sim, eles tinham olhos. Os fotorreceptores na retina deles provavelmente apresentavam proteínas sensíveis à luz colorida. Então, o que esses 2 itens significam? Os dinossauros enxergavam, eles tinham olhos e eles viam cores. E aqui nesse último item, ele vai ser muito melhor abordado mais para frente, né? Muito mais desenvolvido mais para frente. Mas uma coisa que a gente já pode ter em mente quando for assistir o próximo vídeo é que a estrutura craniana dos animais influenciam também na forma como eles enxergam, porque dependendo de como está a estrutura do crânio, os olhos ficam em alguma localização. E cada olho vai ter uma área de visão. Então, onde ficam esses olhos no crânio e a área de visão de cada olho vai ser como esse animal consegue enxergar na sua totalidade. Por isso que é importante a gente ter esse conceito de estrutura craniana e campo de visão. Mas isso vai ser mais envolvido logo mais na videoaula do Gabriel. Por enquanto é isso. Essas são as referências que nós usamos. E muito obrigada por ter assistido até agora.